levantou de madrugada e todo o povo com eles, que com ele estava. E acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então, até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos extrair o máximo dessa história, Senhor. Nós possamos entender as Tuas maravilhosas verdades nessa manhã, continuar entendendo e entender o que é relevante isso aqui para as nossas vidas, nossa vida espiritual. Nos abençoa, Senhor, e nos faz crescermos na Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Passa aí, Mateus. Primeira pergunta: a história dos 300 de Esparta é verdadeira? Não é? Por quê? Porque muito dizem isso, né? Será que a história de Gideão é uma cópia ou a história de Leônidas é uma cópia? E que coincidência, né? Nós temos dois eventos históricos de 300 homens ali sendo colocados. E aí, o que vocês acham? As duas estão verdadeiras, só uma, a da Bíblia está falsa. Só uma é verdadeira. Só uma é verdadeira. Felipe já corajoso, né? Já arriscou aí. E aí? As duas verdadeiras. As 300 de Esparta. Sim. É a versão de Gideão contada por Baal. Danos. É as duas versões, né? Vamos lá. É porque assim, a versão de Leônidas de Esparta, ela é muito romantizada, não é? A ponto de o pessoal dizer, ó, ele foi lá bravo, né, guerreiro e pegou. Não é bem assim. Leônidas realmente ele juntou 300 homens, não porque ele quis, mas porque Esparta estava passando por um ano, era meio que um ano sabático, um ano religioso, onde ninguém ia para a guerra. E Leônidas ele foi contra isso aí, porque os persas estavam dominando tudo e estavam chegando na sua região. Então Gideão ele vai pegar os melhores guerreiros e ele vai na luta ali, que a gente não sabe se foi 300 batido, entendeu? Mas ali foi um seleto grupo para lutar contra Xerxes e os persas, que era um exército absurdo. E em outras províncias, ele reúne mais ou menos uns 6.700 homens, formando junto com ele um exército de 7.000 homens. Então não é 300. 300 era dele, né? Mas não todo mundo. O exército todo em torno de 7.000. Mas nada comparado aos milhares de Xerxes. Era muita gente. Muito maior do que 7.000. Era para lá de 100.000, 150.000 pessoas que Xerxes tinha para lutar naquela batalha específica. Se ele juntasse, tinha mais. Então, o que foi que aconteceu? Os das outras províncias, tirando os espartanos, eles desistiram. A gente não vai lutar com você, Leônidas. A gente não vai a favor de você. Por quê? Porque é muita gente, a gente vai perder. Então, Leônidas, ele perdeu esse apoio e só ficou com os dele. Então veja, o pulo do gato é esse. O que é que Xerxes faz para destruir Leônidas e dominar Esparta? Ele suborna os oráculos espartanos. É isso que Leônidas faz. Ele suborna os oráculos espartanos. Leônidas acreditava de olho fechado nos oráculos. Então os oráculos disseram, olha, vá para esse vale aqui. Era um vale bem fechado aqui. Que vocês vão vencer os persas nesse vale aqui. Só os 300. Vocês vão vencer. Vá por mim. Leônidas confiou. Os oráculos subornados. Quando ele chegou nesse vale, era uma emboscada. E Leônidas morreu junto com os 300 por uma emboscada de Xerxes. Fim.
Então essa é a história não romantizada. Não hollywoodizada. Oi? Não hollywoodizada, exatamente, dos 300 de Esparta. Mas nós temos a história dos 300 de Gideão, que é muito diferente de Leônidas e os espartanos. Muito diferente. Certo? Pode passar, Mateus. Capítulo 6, a gente viu na semana passada, Deus ele derrota a idolatria. Lembre que, por que o povo estava passando por aquilo? Por causa da idolatria, mais uma vez. E os povos estavam chegando lá, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, que ele cita esses 3 povos, eles estavam indo lá para fazer o quê? Para roubar. Eles iam lá, a Bíblia fala como uma nuvem de gafanhotos, pegava a comida e ia embora. Então a ideia era essa. E o que acontece? Deus diz, antes de eu derrotar os midianitas, esses povos, que aqui estava chegando a uns 135 mil, essa era a média, certo? Eu quero que a gente entenda esse número para a gente entender o tamanho do problema, certo? Juízes 8 vai um pouquinho nos informar isso. Versículo 10 vai dizer assim: ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcó com os seus exércitos, uns 15 mil, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxavam a espada tinham sido mortos. Então, nesse episódio de Gideão, que a gente sabe que Gideão vai vencer, a gente tem mais ou menos aqui, junto com esse exército dos reis aqui, uns 135 mil, certo? Então, veja, essa é a intenção. Capítulo 6, Deus vai lá e derrota Baal, lembra? Ele manda fazer um altar e ele vai dizer, antes de eu derrotar os inimigos, eu vou derrotar a idolatria de vocês. Vocês não vão lutar confiado em Baal e em mim. Vocês vão lutar confiado só em mim. Não quero que vocês orem a Baal e orem a mim. E aí o que colar, colou. Não. Vocês vão... Tanto é que quando ele destrói o poste ídolo de Baal, o que acontece? O povo quer matar Gideão. Por quê? Porque o povo é idólatra. Eles querem matar Gideão. O pai de Gideão disse, não vai matar ele. Se Baal quiser, Baal que vingue. Né? E assim Gideão é conhecido. Tanto é que no início do capítulo 7, ele já chamam ele de Jerubaal. Né? Jerubaal significa, Baal que resolva. Baal que o vingue. A ideia é essa. Ele já está conhecido aqui como aquele que foi um instrumento para derrotar a idolatria. E agora a gente vê Baal sendo humilhado no capítulo 6. E agora no capítulo 7, os inimigos vão ser humilhados. Os inimigos vão ser humilhados. Por que Deus reduz o exército de 32 mil para 300? Veja, presta atenção, essa é a situação, tá? Veja, a Bíblia fala pra gente aqui, versículo 3, né? Que 22 mil ficaram embora, só ficaram 10 mil da primeira vez que Deus falou. Ou seja, 22 mil mais 10 mil, 32, não estou errado, né? Veja, 32 mil contra mais ou menos 135 mil. Olha a situação. Eu tenho que matar quantos, para vencer uma guerra dessa? 120, o quê? 5 cada um, por aí, né? 4 a 5, né? 4 e 1 não. Se não morrer ninguém, senão o outro fica com 10. Exatamente. Então veja, é um negócio, é uma situação difícil. Vou destruir o negócio aqui. Certo? É uma situação difícil. Você olhar assim, poxa, eu tenho 32 mil, o exército de lá, eu vou uma estimativa de 135 mil. Mas, rapaz, vamos concentrar, que talvez dê. Se cada um matar 5, Deus está do nosso lado. Se cada um matar 5, é possível. Entenda que Gideão é um cara receoso. A gente viu isso no capítulo 6. Ele pede vários sinais a Deus. Deus, é isso mesmo. Se for isso mesmo, deixa aqui esse orvalho seco e deixa aqui a lã molhada. Deus, é isso mesmo. Deixa aqui então a lã seca e o orvalho molhado. E Deus vai fazendo tudo isso, né? Eu não vou dizer que Gideão não tem fé, porque Gideão não tem... Gideão foi. Então Gideão mesmo 32 contra 135 mil, Gideão foi. Então ele tem fé, mas é uma fé receosa.
É uma fé um pouquinho deficiente. Por quê? Porque ele está pedindo vários sinais a Deus. Deus, é isso mesmo, então me manda, então me manda. E Deus, olha, Deus não questiona. Deus simplesmente diz assim, ó, não, você tem que confiar em mim e pronto. Deus vai lá e dá tudo o que ele pede, ele dá. A situação era difícil. Mas agora Deus vai trabalhar o coração de Gideão, e Deus vai trabalhar o coração daqueles soldados, e o coração de Israel. Deus vai dizer, é muito o povo que tem contigo. Como é que pode, humanamente falando, como é que é muito? Parece que quando eu andei com Deus, o negócio piorou, né? Porque Deus está mandando reduzir. Olha o que é que Deus faz. Fale assim, ó. Quem vocês quiserem, quem quiser ir embora, pode ir. Como é que você fala isso numa guerra, né? Olha, porque veja, olha o contexto de Israel e o contexto de todas aquelas guerras da antiguidade. Se um covarde é morto, você é chamado a lutar pelo o líder da tribo, pelo juiz aqui no caso, você atende o chamado, você não pode recuar. Vão todos os homens daquela tribo lutar. Você não pode ficar em casa. Se você for achado em casa, você é morto. Ou seja, eu tenho que ir lutar. Todos aqueles homens estavam ali porque eles sabiam que tinham um dever a cumprir. Mas agora Deus está dizendo, quem voltar para casa não é covarde. É isso que Deus está dizendo. Gideão, diga ao pessoal que quem voltar para casa não é covarde. Não vai levar rebordosa, não vai ser perseguido porque é covarde, não vai ser chamado de covarde. Quem quiser ir, pode ir. Eu só quero nessa guerra voluntários. É isso que Gideão está falando, Deus está dizendo a Gideão. E Gideão dá esse aviso. Olha que Gideão não é sem fé aqui, porque senão Gideão diz, não, isso aqui não deve ser Deus, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, eu não vou dar ouvidos, eu não vou desobedecer, vou pelo menos tentar lutar aqui contra esses 135 mil. Não, Gideão vai lá e obedece. Então você vê que Gideão é uma pessoa que ela obedece. Então ele vai e diz, olha, imagina você dar esse aviso numa guerra. Quem quiser voltar para casa, pode voltar. Mas Gideão não vai ser morto, não. Não, ninguém vai chamar você de covarde, ninguém vai lhe matar. Você pode voltar para casa. Voltaram 22 mil. Se é assim, né? De 32 mil, voltaram 22 mil. Ficou 10. Calma. Veja, agora então, se cada um matar quanto? De 10, se cada um matar quanto? 35, né? Não. 13. 13? 27 mortos para duas pessoas. Pronto. Ainda dá, 10 mil ainda dá, né? Veja, o que é que Deus está fazendo? Deus está tirando qualquer possibilidade desta vitória não ser atribuída a Ele. É isso que Deus está fazendo. Deus, ele olha e diz assim, eles ainda podem achar que foram eles. Vou fazer o seguinte, vou tirar mais. Então, o que é que Deus faz? Deus faz diferente agora. Primeiro foi quem quiser ir, vai. Mas agora todos querem ir. Tem 10 mil que... Não, mesmo se a gente puder voltar, a gente não vai voltar. Eles querem ir para a guerra. Olha, eles estão desobrigados, mas 10 mil ficaram. Eles querem ir para a guerra. Então não adianta Gideão dizer de novo, ó, quem quiser ir. Não, eles não querem. Eles já tiveram essa oportunidade. Mas eles querem lutar. 10 mil querem lutar. Gideão tem isso para se apegar. Aí chega no versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali os provarei para você. Aquele a quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhes disse, todos os que lamberem a água, presta atenção, com a língua, como fez o cachorro, esse você deverá pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então, o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês.
e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Essa é a situação. Olha a seleção de Deus. Deus faz uma seleção. Passa aí, Mateus. Deixa eu ver a próxima pergunta. Versículo 4. Qual é o significado dessa seleção de Deus? Por que Deus fez esse tipo de seleção? Deus não poderia simplesmente pôr a parte ali, mas ele vai pegar e vai fazer essa seleção da água. Por que isso? O que vocês acham? Questão assim de estratégia militar, já que a gente está falando de soldados, seria selecionar, além daquela que você falou de tirar qualquer que fosse o exército, o número do exército, Sim. teria a possibilidade da vitória Sim. pelas próprias forças. Estrategicamente falando, seria que o soldado deveria mostrar diligência, estar atento. Sim, sim, sim. Essa diligência porque quando a gente abaixa a paralelia, a gente tira o foco ao redor, para que a gente traz a água pouca, né? No exército, qualquer coisa feita até durante a comida, por exemplo, é como a construção dos muros, a reconstrução dos muros quando voltaram. Ficaram com a arma. Exatamente. E o outro... É a atenção máxima que esses exércitos tiveram. Trazendo água rápido. Essa explicação, ela é uma explicação muito usada, né? Poxa, esses homens eles eram mais atentos para a guerra. Mas vamos parar para pensar. Mesmo se a gente tivesse uma... Pega a história de Leônidas, né? Dos 300. Mesmo se a gente tivesse essa tropa de elite, como humanamente falando vencer 135 mil com 300 homens? É muito difícil, né? É uma coisa, não tem como. Veja, essa explicação, ela atribui o mérito ao exército. Entendeu? É como se Deus dissesse assim, eu vou separar os melhores. Não tem bom aqui não. Não tem melhor. Pode falar. E se você parar para pensar, o cachorro sempre foi algo indigno. Veja, eu posso estar errado, tá? Eu não vi exegese desse texto não. Mas a gente sabe que na escritura o cachorro ele sempre foi visto como algo indigno, como algo sem valor. Então, se tinha alguém para Deus escolher, é alguém que não agisse feito cachorro, entendeu? Então, realmente, não é para ter nenhum mérito humano. Não é a respeito de diligência, ou de mais esperto, ou de mais ligado. Porque Deus não está... Pelo contrário, Deus está querendo tirar ao máximo algum valor naquele exército, para que absolutamente toda a glória ficasse para ele. Isso. Deus, na sua soberania, ele faz 300 homens pegarem a água e porem a boca, e os 9.700 simplesmente beberem a água. Eu vi um comentário de um puritano, eu achei interessante. Ele aplicou para a vida espiritual. Ele não aplicou para a situação e ele não deu mérito ao exército. Ele disse, olha, na vida espiritual, nós temos que ter uma visão do todo e não ficarmos despreocupados diante da guerra. Pronto, isso pode ser uma aplicação. Então, o cristão, o salvo, é aquele que ele está com um problema espiritualmente quando ele só se preocupa com ele, quando ele não visa o próximo. Mas pega o meu cantil, Zuzá, ali, pronto, que aí já tem água suficiente aí. Eu estava procurando mesmo. É tranquilo. É o que eu atravesso o deserto, certo. Mas quanto a sua vida espiritual está deficiente quando você só se preocupa com você.
Mas a sua vida espiritual está boa, está melhorando quando você tem uma visão do próximo. Pronto. Eu gostei dessa aplicação, você pode usar isso numa aplicação. Mas dizer assim, não, esses homens eram especiais porque eles tinham... Não. Isso. Era o BOPE, é a tropa de elite, entendeu? Não. Deus simplesmente ele está dizendo, eu só quero 300. E ele faz essa seleção para separar. Faz isso, que 300 vão ficar nesse lado aqui, 9.700 e você dispensa. Eles querem lutar, mas você vai dizer, não vão lutar. Entendeu? Porque os que não queriam lutar já foram. Esses 9.700 querem lutar, mas você vai dizer, não vai lutar. Porque Deus quer mostrar a glória dele para os 22 mil, que disseram assim, doido, deixou a gente embora, vai perder. Eu quero mostrar a minha glória para os 9.700, a gente queria lutar, mas ele está mandando a gente embora. Eu quero mostrar a minha glória para os 300 que vão ficar achando que vão perder. E eu quero mostrar a minha glória para você, Gideão. Eu quero que todo mundo atribua, todo mundo, quem saiu, quem ficou, vai atribuir a glória a mim. Não tem como as outras tribos que eu não chamei vão atribuir a glória a mim. Oi. Essa colocação do Filipe, ela veio um pouquinho, porque essa questão do cachorro, se a gente levar para Levítico, é a questão do povo impuro. Né? Então, aplicando nessa passagem, essa seleção feita por Deus era separar homens de Israel que não se comportavam como os povos impuros ao redor. Sim, sim. É porque quando eu entro um pouquinho nessa interpretação, eu estou atribuindo muito poder, eu estou dizendo assim, esses são diferenciados. E esse não é o foco, entendeu? De dizer, não, esses aqui eram mais preparados. Não. A ideia é essa, não tem como você ser mais preparado numa guerra de 300 contra 135 mil. Não dá. Por mais que você seja bonzão, não tem como. É coisa de filme de herói, entendeu? Oi. O desafio de interpretar os narrativas históricas é a gente não se perder na interpretação de uma peça ali menor. Sim. Se apartar desse momento maior. Da forma... Está falando da glória de Deus. Aí, se eu, naquela peça, começar a exaltar demais os homens, eu me apartei do movimento maior. Né? Isso. A minha interpretação não pode fugir desse movimento maior, que é ele está tirando o exército porque ele quer falar da sua glória. No final do capítulo, ele começar a falar dos 300, eu me perdi. Sim. Tem que falar de Deus que vai fazer a vitória. Do grande general, esse é o foco. É que a gente voltou aí. Capítulo 6, o grande general derrota a idolatria. Ele derrota o poste de ídolo de Baal. Capítulo 7, depois que eu derrotei a idolatria, eu agora vou derrotar os inimigos de vocês. Coisa que eu consigo fazer tranquilamente. Entendeu? É isso. Eles, vocês estão com medo dos inimigos, mas o maior problema não é o inimigo. Primeiro vocês têm que derrotar a idolatria. Era isso que era o problema. Por isso que os inimigos vieram. Foi por causa da idolatria. E agora eu vou derrotar os inimigos. Agora que eu derrotei a idolatria. Veja que Deus faz tudo. E Deus está trabalhando isso. E entenda, a gente vai falar sobre estratégia militar, porque Gideão vai bolar uma estratégia militar. Ele vai trabalhar com o que ele tem. É soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas o foco é a glória de Deus. É o poder de Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Aí, versículo 8, né? Os 300 pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhes disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Passa aí, Mateus, só para eu ver o próximo. Pronto, ok. Naquele mesmo noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Versículo 10, se você ainda estiver com medo de atacar, desça do arraial com o seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial.
Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Veja, Deus está dizendo, pronto, agora com os 300 você pode atacar. Eu coloquei essa diferença porque, veja, existe a diferença entre livramento temporal e livramento permanente, não é? Veja, Deus ele nos livrou permanentemente com o seu sacrifício na cruz do inferno. Mas ainda passamos por sofrimento. E o que é que Deus ele nos dá nessa vida? Ele nos dá livramentos temporais desses problemas. Tanto é que esses problemas surgem novamente e eles vão entrando na vida da gente. Deus ele separou Israel, mas Israel está idólatra. Então Israel cai aqui na invasão dos inimigos. E aí Deus vai lá e livra temporalmente. Depois de 45 anos de Débora, Deus foi lá e midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Por quê? Porque isso vai acontecer. Aí Deus vai lá e livra temporalmente. Não é? Então, essa é a ideia. São dois tipos de livramento aqui. Pode passar, Matheus. E aí acontece o seguinte, versículo 10. Veja, no capítulo anterior, Deus dizia uma coisa a Gideão. Gideão disse, Deus, eu queria um sinal. Aí Deus diz, tá bom, pois não, diga o que é que você quer. Aí Deus vai lá e fazia, não, eu queria que essa planta aqui, esse orvalho ficasse seco, a lã ficasse seca e o orvalho ele ficasse molhado. E depois o contrário. E Deus fazia tudo que Gideão sugeria. Porque Gideão estava receoso. Olha o que acontece no versículo 10 agora. Ele diz, vai lá e luta contra os 300. Versículo 10. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça do arraial com seu ajudante Pura. Ele, antes de Gideão, talvez pedir aqui, ele vai dizer, se você ainda está receoso, Gideão, eu vou lhe dar outro sinal. Antes de Gideão pedir. Gideão nem pediu o sinal. Você vai lutar contra 135 mil versus 300. Se você estiver receoso, eu vou lhe dar um sinal. Veja que Deus está incentivando a gente a ser receoso, né? Deus está incentivando a gente ficar pedindo prova a Deus? Não, mas Deus está trabalhando na fraqueza de Gideão aqui. Deus sabe que, olha, ele não pode ir para essa guerra receoso. Ele tem que ir confiante. E eu vou fazer ele ficar confiante. Eu vou trabalhar nessa fraqueza dele, porque ele é o general. Ele vai lá contra 300 contra 100, tem que ficar confiante. Então, essa é a ideia. Deus está trabalhando na fraqueza de Gideão. E que sinal é esse que Deus vai dar a Gideão? Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Era muita gente. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Que incentivo, né? Gideão desceu com Pura, que era o ajudante dele, e ele viu um exército de camelos e um exército com areia. Um maravilhoso incentivo, né? Agora eu estou confiante de ir contra 300 homens, com 300 homens contra esse. Mas olha, Gideão vai se aproximando. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, olha que Gideão se aproximou muito. Ele está tão próximo que ele está ouvindo um diálogo de um midianita. Ele está muito próximo aqui. E dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu. Olha o que é que o amigo responde. O amigo ouve o sonho e responde. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Ele ouviu esse diálogo. Deus disse, desce para você ouvir o diálogo. Um homem sonhou, eis que um pão de cevada. O que é que tem a ver Israel com cevada? Pão de cevada. Israel era a nação do trigo. Não plantava nem cevada. E pão de cevada era um pão fraco. É um pão fraco, é um pão que ele amassa rápido. É um pão que não nutre tanto quanto o pão de trigo.
Como assim Israel é o pão de cevada? Os comentaristas dizem que é o pão frágil. É aquele que ninguém dava nada. Como é que você vai dar credibilidade a um exército de 300 homens? Nem o povo de dentro de Israel estava dando credibilidade. Era loucura. Esse pão de cevada, é uma profecia esse sonho. O midianita está tendo um sonho que é uma profecia. Vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda e caiu e se virou. Olha, esse pão de cevada que ninguém dava nada, ele vai lá e vai destruir o arraial dos midianitas. E olha, o outro amigo, ele vai profetizar, ele vai dizer, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus olha, Deus ele está falando na boca de um pagão para confirmar Gideão. É isso que Deus está fazendo. Vai lá, Gideão, desce aí que eu vou falar com você na boca de um pagão. O pagão está dizendo, Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo o arraial. Então veja, tem gente que aqui, que nem a gente volta, né? Fica, o que é esse pão de cevada? O que é? Não é esse o foco é, Deus está dizendo, vai Gideão que você vai vencer. Esse é o foco. A gente vê o que um comentarista ou outro fala, mas qual é o foco? Aqui o texto está dizendo. O amigo, olha o que é que Gideão ouviu, Deus confirmando, e outra coisa, os midianitas com medo. É isso que Gideão pescou aqui, Deus mostrou para ele. Os midianitas estão morrendo de medo. Eles acham que a gente vai vencer fácil. Isso vai revigorar a confiança de Gideão. Deus trabalhando na fraqueza. Deus providencia a vitória. Deus toma a iniciativa para revigorar o ânimo de Gideão. Deus faz tudo. Não tem mérito em Gideão. Não tem mérito nos 300. Não tem mérito. É Deus fazendo tudo. É isso que o texto está levando a gente. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Veja, o versículo 15 é interessante porque olha o que acontece quando ele ouve a confirmação e antes de ir para a guerra, ele faz o quê? Ele adora a Deus. Isso acontecia muito. A adoração a Deus acontecia antes da batalha. O sacrifício